Maria, venham adquirir os seus pincéis, estão todos na promoção. Tem o Mock por R$230, tem Soraima por 338 e também tem Quem Disse Maria Cláudia por R$227. Poxa, desse jeito nunca vou ter meus pincéis. Oi, cara de boi. Quem aí quer fechar a semana com um kit de pincéis top pra usar com seu kit de maquiagem caseira? Ultimamente vocês têm me dado tanta alegria, vocês têm comentado tantos vídeos, têm curtido tanto, têm compartilhado tanto, e eu fico muito feliz e muito orgulhosa de vocês, minhas cuquinhas. E cuquinhos, é lógico, né? E pra agradecer vocês por todo esse carinho, hoje eu trouxe esse vídeo que eu sei que vocês vão gostar muito. Pra não perder o costume, se esse vídeo aqui atingir 30 mil curtidas, que eu sei que vocês fazem fácil, porque vocês são foda. Na segunda-feira eu vou soltar um outro vídeo super legal. Tô trabalhando nele há 3 dias, que vai fazer vocês economizarem ainda mais. O que é o vídeo? Surpresa! Então enche o joinha embaixo desse vídeo. Conto com vocês. E antes de irmos pro tutorial, eu quero dar um recadinho pros fã-clubes, desde o Twitter, do Instagram, do Facebook. Entre em contato com esse e-mail aqui, ó, que é imprensa@rosacuca.com.br, pra vocês fazerem um cadastro. Porque, né, como eu não tenho conseguido responder todas vocês, tivemos uma ideia super legal pra manter vocês, fã-clubes, e eu, todo mundo pertinho, todo mundo juntinho, igual irmãos siameses. E assim a gente vai ter um contato mais próximo, vocês vão ter mais voz ativa pra conversarem direto comigo, vocês vão ser as primeiras a saberem todas as informações, onde vai ter encontrinho, onde vai ter curso, onde vai ter não sei o quê. Nós vamos marcar dias de encontrinho só entre fã-clubes e também estamos preparando alguns mimos pra vocês. Chega de blá 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 e vamos nessa! Como matéria básica para todos os pincéis de hoje, você vai precisar de lápis, esses lápis que tem essa borrachinha no final, e com uma pinça você vai girar e arrancar a borrachinha. É super simples e não tem segredo. Alguns lápis vêm sem ponta, mas se o seu tiver ponta como o meu, você vai ter que lixar. Você vai ter que arrancar com uma faquinha de serra e depois lixar para dar um acabamento. As cerdas do nosso pincel você pode fazer com cabelo de boneca, cabelo de Barbie ou seu próprio cabelo. Se você for no cabeleireiro e cortar, pede para ele dar o teu cabelo e fala: cabeleireiro, eu vou fazer pincel. E aí você vai pegar uma mecha. A quantidade de cabelo vai depender do pincel que você vai fazer, no caso. E com a mecha mais compridinha, pra gente não desperdiçar, vamos amarrar 2 elastiquinhos pra gente conseguir usar pra 2 pincéis diferentes. E aí, em todos os pincéis de hoje, você vai ter que passar um pouquinho de cola na parte de baixo. Um pouquinho não, bastantinho até, de forma que colhem todas as cerdas uma nas outras. Assim os pelinhos não ficam soltando na hora que você for se maquiar. Aí você passa cola quente dentro do lápis, coloca aquele teu cabelinho que você amarrou e corta. Aí esse aqui, como eu vou fazer um pincel mais achatadinho, eu vou dar marteladinhas com martelinho de cozinha mesmo, ou pode ser martelinho de material de construção, não tem problema. E aí com a tesoura você vai ajustando. Pode ser com aquela tesoura pequenininha de tirar a sobrancelha, só que na hora do tutorial inteiro eu nem parei pra pensar nisso, eu usei a tesoura grandona. Mas você tem que fazer devagar e não pode cortar muito cabelo não, hein? Vai fazendo aos pouquinhos. Devagar e avante. Esse próximo pincel, muita gente não sabe pra que usar, mas eu acho super útil e você vai fazer mais ou menos do mesmo jeito. Só que na hora que você colocar no lápis, você vai ter que segurar no formato que você quer que ele fique. Aí você martela pra ele ficar achatadinho e a cola quente vai ser o que vai firmar as sardinhas nesse formato de leque. Pra você ajustar, é só você jogar tudo pra cima, segurar com os dedos e cortar reto. A hora que você soltar, ele já vai estar certinho. Não tem segredo, é bem fácil. Eu uso ele para passar iluminador e para tirar os excessos das maquiagens que ficam no rosto. Agora eu vou mostrar para vocês como fazer o pincel que eu mais gosto e que eu mais uso no universo, que é o pincel redondinho de esfumar. Primeiro você vai tirar o excesso. Lembre sempre de quando for tirar o excesso, tire mais. Se você quer que o teu pincel tenha uma certa altura, você vai cortar o excesso maior que isso, porque senão você vai tirando e ele vai ficando pequeno demais. Aí é só você ir ajustando, girando ele, cortando na diagonal até ele ficar redondinho. Essa aqui é uma versão do mesmo pincel, só que maior. Eu gosto de ter um grande para esfumar áreas maiores e um pequeno para as áreas menores. Então eu tirei o excesso dele lá em cima e lá de cima eu fui moldando ele, girando ele e cortando na diagonal. Ele ficou ótimo, sério mesmo, eu não achei que ia ficar tão bom.
Agora eu vou fazer um pincel chanfrado. Naquela parte onde eu tava passando colinha branca, no caso desse pincel eu vou passar Super Bond e eu vou segurar apertadinho até ele ficar sequinho no formato achatadinho. Vou colocar dentro do lápis e vou martelar bem. Como esse é um pincel de precisão, você vai ter que apertar muito, muito, muito bem essa área. Então eu tô usando um alicatezinho. Depois disso, eu tiro o excesso e vou modelando ele de uma forma diagonal. Aí eu aperto ele com a ponta dos dedos e tiro todo o excesso. Eu não dou nenhum acabamento nas pontas não, eu só tenho que deixar ele bem retinho e ele fica muito legal. Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho diferente, porque nós vamos fazer pincéis grandões agora. Então você, obviamente, vai pegar uma mecha bem maior do cabelo da sua boneca ou do seu. E a mesma coisa para não desperdiçar, todas as mechas vão virar duas. Eu tiro o excesso, deixo a pontinha reta e eu vou colocar o lápis por dentro. Aí eu vou passar a cola em toda essa área para fazer uma cerda grudar nas outras, porque os pincéis grossos têm mais chance de ficar se soltando do que os menores. Aí você vai pegar a fita isolante dessa que todo mundo tem em casa, assim, para materiais de construção, e vai enrolar em todo o seu lápis. Tira o excesso e corta. Eu cortei ele assim, meio na diagonal, e deixei ele mais baixinho porque eu quero um pincel para blush. E ele ficou muito bom. Esse pincel, a ideia é a mesma, só que como eu vou usar ele pra pó, eu vou deixar ele mais altinho um pouquinho, pra ele ficar mais macio. Quanto mais alta a cerda, mais macio vai ficar. Quanto mais baixinha, menos macio. E aí eu vou cortar ele em formato redondo e ficou um super pincel pra pó. E agora, como eu amo vocês, eu deixei o meu preferido, que é um pincel pra base Kabuki. Então, como ele vai muitas cerdas e a gente não quer desperdiçar, vamos unir duas mechas em uma só. Vamos tirar o excesso, porque ele tem que ficar com muito pelo. A diferença dele para os outros que faz ele ficar Kabuki é você levar a fita isolante mais para cima. Você tem que enrolar ela bem, até deixar todo o pelinho concentrado. Então, você não vai subir só até a altura do lápis. Você vai subir bem mais. Depois disso, você tira o excesso, deixa ele bem retinho. Você pode deixar ele na diagonal ou reto, aí é a opção tua. E para vocês que querem ter pincéis lindos, que não basta ser caseiro, tem que ser bonito, eu vou dar uma dica agora de decoração que eu fiz no meu. Primeiro você vai colocar uma fitinha na parte que você não quer pintar. E agora tinta em spray dourado. Essa eu paguei R$10 mais ou menos. E ela seca bem rapidinho. Então eu deixei tudo em cima do papel toalha